Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho aqui do GGRC11. Vamos aproveitar também para ler o seu último relatório gerencial que saiu na manhã de hoje, que vem trazendo aí novidades de como o fundo ele se desempenhou nesse último mês de setembro de 2024. O GGRC11 ele é um fundo de tijolo de base 10 e atualmente está atingindo aqui as suas mínimas históricas a R$ 10,20. Se pegarmos aqui o seu gráfico padrão, que calcula apenas o preço do ativo, podemos notar exatamente isso, né? No último ano, esse é o menor preço de cotação do GGRC11. Então, o fundo ele caiu bastante aí o seu preço de cotação. Será que esse seria um bom momento para se investir nesse fundo? É o que vamos considerar aqui no vídeo de hoje. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, estude bastante para que você possa fazer uma boa escolha. Deixe aí nos comentários se você investe no GGRC11, quantas cotas que você tem atualmente, e deixe aí também seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio e agradecimento ao nosso canal. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Como eu já mencionei, seu preço atual é os R$ 10,20, então está aqui num preço muito acessível. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está aqui de 10,70%. Uma boa rentabilidade para um fundo imobiliário de tijolo. Seu P sobre VP está de 0,91, então está com deságio. Seu preço atual está mais barato do que seria seu preço justo. E o fundo ele tem uma boa liquidez média diária, superior aqui a 1,5 milhão. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar o seguinte, pessoal. O preço justo do GGRC11 seria o valor aqui de R$ 11,33. E como já mencionamos, o preço atual é o R$ 10,20. Além disso, o fundo ele tem um patrimônio aqui de 1,2 bilhão de reais. Então é um fundo relativamente grande. Se descermos mais um pouquinho, podemos notar que seu último rendimento pago para os cotistas foi no valor aqui de 10 centavos por cada cota. Então o fundo ele aumentou os seus rendimentos, que ele vinha pagando aqui aproximadamente 9 centavos. Agora ele vai pagar 10 centavos até o final do ano. O fundo, no último relatório, ele mencionou exatamente isso, que ele vai pagar 10 centavos de rendimentos até o final do ano. Isso porque o fundo ele está distribuindo aí um resultado acumulado da venda de alguns ativos que ele realizou nos últimos meses. Vamos aqui agora, no seu último relatório gerencial, conferir alguns pontos sobre esse fundo. Primeiramente, podemos notar que o fundo ele possui aqui atualmente 20 ativos, então 20 imóveis, totalizando uma área de 464 mil metros quadrados. Descendo aqui mais um pouquinho, podemos notar que o fundo teve início lá em abril de 2017, então já faz um bom tempo de existência. Sobre algumas movimentações que ocorreram no fundo durante esse último mês de setembro, o fundo ele menciona aqui o seguinte, que atualmente diversas operações estão em andamento. O fundo ele está em processo de aquisição de 8 novos ativos, lembrando que ele está comprando aqueles ativos que eram do SN LG11, que era outro fundo de logística da Suno, ele está comprando. Para mais informações, vocês podem conferir aqui os fatos relevantes do dia 3/9 e também do dia 12/9, respectivamente. Além disso, o fundo ele menciona que está em negociações avançadas para a venda de 2 ativos. E ele menciona também que tem um ativo aqui que está em processo de expansão. Então, o fundo está fazendo aí boas movimentações, né? Adquirindo 8 novos ativos, vendendo 2 ativos e em processo de expansão de mais um. Lembrando, pessoal, que o fundo ele está aqui em processo de emissão, né? Ele está fazendo essa emissão justamente para poder adquirir os imóveis do SNLG11. E aqui ele menciona como o fundo ele ficará depois de realizar essa 8ª emissão de cotas. Então o fundo ele vai aumentar seu patrimônio para 1,45 bilhão de reais. O seu resultado mensal recorrente passará a ser de 9 centavos e meio por cada cota, então aumentando. Ele menciona também que a quantidade de cotas aumentará para 127 milhões, aproximadamente. Sua alavancagem também vai sair aqui de 7% e vai para 13,36%, então sua alavancagem vai aumentar. Mesmo assim, vai ficar uma alavancagem relativamente controlada. Sua área bruta alocável também vai aumentar, passará a ser de 658 mil metros quadrados. A porcentagem de receita que é correspondente do principal inquilino vai diminuir, sairá aqui de 17,40% para 13,97%. Lembrando que seu principal inquilino atualmente são as Americanas, então isso é muito bom, né? Lembrando que as Americanas está aí passando por um processo de recuperação judicial e a qualquer momento a empresa pode praticamente quebrar, falir. Então é muito positivo o fundo ele diminuir essa exposição que tem nessa empresa Americanas. Ele menciona também que a quantidade de inquilinos vai aumentar, sairá aqui de 18 para 27, e
a duração média dos seus contratos vai diminuir um pouquinho, mas continuará aqui acima de 6 anos aproximadamente. Sobre o ativo, pessoal, que está em processo de expansão, é justamente esse centro de distribuição de Santa Cruz, localizado lá na cidade de Anápolis, em Goiás. Então aqui a gente pode ver essa parte do imóvel que está em processo de ampliação. Aqui também a gente pode ver as imagens por dentro, né, do imóvel. Então está praticamente já finalizado. Aqui ele menciona que o projeto da fase 1 está em fase final, com 99% das etapas já finalizadas. Então logo mais o fundo ele já terá aí um novo ativo para ele poder alugar, trazendo assim mais receita para o fundo. Então isso daí é bastante positivo para o fundo. Aqui no seu demonstrativo financeiro, pessoal, podemos conferir o seguinte: como foi seu desempenho financeiro durante o mês de setembro. Então o fundo ele teve uma receita total aqui de R$ 13.915.000, então uma receita bem maior do que nos meses anteriores. As despesas do fundo somaram o valor de R$ 2.111.000. Então no final o fundo ficou com resultado líquido para poder distribuir no valor de R$ 11.804.000. Porém o valor que o fundo ele distribuiu foi de R$ 10.580.000. Então o fundo ele gerou uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu. E o seu saldo positivo foi aqui de R$ 1.224.000. E como eu já havia mencionado, né, o fundo ele está pagando aí 10 centavos, assim como ele pagou aqui no mês de setembro e no mês de outubro, que é correspondente ao seu ganho de capital através da venda que ele realizou de um dos seus ativos. E esse valor de 10 centavos, o fundo ele anunciou que vai pagar até o final do ano. Então não fique pensando que esse valor de 10 centavos de dividendos ele vai permanecer nesse valor, isso vai ficar até o final do ano. De janeiro em diante, deve cair um pouquinho aí os seus rendimentos. Como o próprio fundo mencionou aqui anteriormente, que eu li para vocês, o resultado recorrente ficará ali entre 9,5 centavos por cada cota em rendimentos. Aqui a gente pode ver a distribuição de receita do fundo entre os seus inquilinos. Então podemos notar que a maior inquilina atualmente do fundo são as Americanas. Ela representa aqui 14,24% da receita atual do fundo, então como eu mencionei, é uma dependência muito grande, né? Imagina aí 14% da receita do fundo ficar em uma empresa instável, como é as Americanas. E ele tem outra concentração aqui também, que é com respeito à empresa Ambev, que atualmente 11,29% da receita é proveniente do aluguel dessa empresa. Então é importante o fundo ele crescer justamente para poder diminuir essas exposições que ele tem aqui nessas duas empresas. Com respeito à alavancagem, atualmente o fundo ele tem uma alavancagem bem controlada, como vocês podem ver aqui, o seu passivo atualmente em CRIs representa aqui um pouco mais de 92 milhões de reais, é correspondente a esses dois CRIs aqui que o fundo atualmente está pagando, os dois indexados ao índice IPCA. E ele menciona que ele tem outras obrigações aqui para poder pagar, que somam-se o valor aproximado de 20 milhões de reais. E aqui ele menciona quais são essas obrigações que ele tem que pagar ainda. Então, relativamente para um fundo que tem um patrimônio de 1,2 bilhão praticamente, uma alavancagem de 92 milhões é relativamente pequena. Com respeito ao número de cotistas, podemos ver que o fundo continua crescendo, né? As pessoas continuam investindo nesse ativo. Então, no mês de agosto ele tinha aqui um pouco mais de 132 mil. Em setembro passou a ter um pouco mais de 137 mil, um crescimento aqui de 3,64%. E aqui ao lado no mapa do Brasil a gente pode ver a localização da maioria desses investidores do GGRC11. Então a maioria deles estão aqui no estado de São Paulo, também no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver correspondente ao cronograma de reajuste dos seus aluguéis. Então, durante esse mês de outubro, haverá um reajuste muito bom para o fundo. 22% dos seus contratos serão reajustados. Então, isso vai trazer um acréscimo muito bom na receita do fundo. Além disso, no mês de dezembro, também haverá um reajuste muito bom em aproximadamente 16% dos seus ativos. Então, até final do ano, a receita do fundo ele vai dar uma boa crescida. E também no mês de janeiro, haverá um reajuste em 16% também dos seus ativos. Então isso é muito bom porque traz uma receita maior para o ativo. O ativo relativamente eu acho ele interessante. A única coisa que me incomoda mais no GGRC11 tem a ver justamente com sua concentração nas Americanas, que eu acho muito arriscado, né? Porém o fundo ele tem se movido para diminuir essa exposição. E tem outras questões também que é com respeito aos seus ativos, né? Com respeito aqui à tipologia, podemos notar o seguinte, que 58% dos seus ativos são ativos logísticos, ele tem aqui também 22% de ativos industrial, que eu pessoalmente não acho muito bom, prefiro muito mais logístico, e ele tem aqui 19% de ativos considerados híbridos. Eu não gosto de ativos industriais, pessoal, porque o setor industrial no nosso país era muito frágil. Então, se a economia do nosso país pegar uma fase ruim,
Isso pode prejudicar bastante esse setor industrial e, consequentemente, assim trazer vacância física para os fundos imobiliários que têm esse tipo de imóvel no seu portfólio. Com respeito ao ramo de atividade dos seus inquilinos, podemos ver que ele é bastante diversificado. Ele tem aqui empresas que têm atuação no setor de comércio varejista, química e petroquímica, alimentos e bebidas, máquinas, equipamentos, veículos, têxtil, metalurgia, agronegócio, também papel e celulose. Então ele tem uma diversificação muito boa aqui com respeito ao setor de atividade dos seus inquilinos. Com respeito aos índices, para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis, ele usa aqui dois, porém em especial o índice BCA, em praticamente 96% dos seus contratos. Então isso é bastante positivo. E aqui com respeito ao vencimento dos seus contratos, a gente pode ver, né, que a maioria dos seus contratos vão vencer a partir do ano de 2027 em diante. Então ele tem aqui contratos até com uma duração relativamente boa. E se descermos mais um pouquinho aqui, o fundo ele menciona o seguinte, que o fundo atualmente não apresenta vacância física, lembrando que vacância física, ele calcula aí a porcentagem de espaço vago nos seus imóveis. Então atualmente o fundo ele tem uma taxa de ocupação aqui 100%. Dessa maneira o fundo ele consegue aí extrair toda a receita proveniente do aluguel dos seus ativos. E aqui por final a gente pode ver a imagem, né, de cada um dos 20 imóveis que atualmente o fundo ele tem. Então ele faz a separação aqui dos ativos que são de logística. Então ele fala aqui quem é o inquilino, justamente com a sua localização. Ele menciona também o tamanho do ativo, o vencimento do contrato e o valor que atualmente é pago por esse inquilino. Então aqui a gente pode ver os seus ativos logísticos. Logísticos, atualmente ele tem aqui 6, deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Então, mais 2 aqui, 8, né? E tem esses outros 2 aqui, que foi justamente os ativos que ele adquiriu daquele outro fundo. Então, no total, ele tem aqui 8 ativos, que é totalmente do fundo, e ele tem aqui participação em mais esses outros 2 ativos. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar os ativos industriais que atualmente ele tem, são 5, né, no total. Como eu mencionei, eu pessoalmente não gosto muito de fundos imobiliários que têm ativos industriais no seu portfólio. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar os ativos considerados híbridos, que também são 5. Então, no total, são 10 logísticos, 5 industriais e 5 híbridos. Então, é dessa maneira que o fundo GGRC11 ele está distribuído com a respeito à tipologia dos seus ativos. E por finalzinho aqui, pessoal, a gente pode ter uma noção maior sobre cada um dos inquilinos atuais que o fundo tem. Tem empresas aqui relativamente boas, né, como a Ering, a Suzano, que é uma empresa negociada na Bolsa de Valores, tem a Santa Cruz também, que mexe com remédios, tem a Copubras também, então são empresas aí um pouco mais conhecidas que traz uma maior segurança. Porém, tem outras empresas que não são tão estáveis assim, né? Como aqui as lojas americanas, tem também aqui o grupo Casas Bahia. Então são empresas que você tem que ficar ligado aí como investidor. Então pessoal, essa é a situação atual do GGRC11. Como eu mencionei, o preço atual a R$10,20 está no preço bastante interessante. Eu pessoalmente acho um fundo interessante, porém o que me incomoda é justamente essa exposição elevada que ele ainda tem nas lojas americanas. Espero que o fundo diminua essa exposição. E também com respeito aos seus ativos industriais. Eu preferiria muito mais que o fundo ele vendesse esses ativos industriais e comprasse aí mais fundos de logística ou até de renda urbana. Seria interessante o fundo ele diversificar esse portfólio dele. Mas deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o GGRC11. Vale a pena investir? Você investe? Deixe aí nos comentários o seu ponto de vista. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.